Então, uma boa tarde para todos, novamente. Hoje, dia 22/10. Então, nós iniciamos com muito carinho e amor nossa última apostila do ano, né? Vocês já devem estar pensando assim, quando terminar essa, acabou tudo. Vocês já estarão próximos ao 8º ano, já estão, aliás, numa caminhada bem extensa, né? Bem próximos a serem alunos de 8º ano, né? E nós estamos no 10, né? Já pensa, né? Vocês já estão se imaginando, né? 8º ano. E aí nós temos razão e proporção nessa unidade. Eu tenho certeza que vocês já viram algumas coisas parecidas, né? E a gente vai iniciar relembrando o que é razão. Então, razão é o resultado, né? Entre dois números, A e B. Quer dizer, dois números, um dividido pelo outro. O quociente disso é a razão, né? Em que B tem que ser diferente de zero, né? Porque, por exemplo, 5 dividido para zero, não dá, né? É zero. Então, esse número na chave, que nós chamamos o B aqui, da chave, ele tem que ser diferente de zero. Então, um número dividido por outro, sendo que este, o segundo, que é o B, que fica na chave, ele tem que ser diferente de zero. E a gente escreve dessa forma, em forma de fração, né? A sobre B. A gente não coloca na chave, mas é A sobre B. Mas isso aqui é uma divisão, como a gente já sabe, fração, né? Vimos isso já nesse ano. Então, eu vou compartilhando a tela para a gente ir já respondendo essas questões. A partir ali da página 2 da apostila, vocês têm ali uma imagem, né, de maquete, de projeto de uma casa. A maquete é uma miniatura que representa uma construção. E as maquetes fazem parte da vida dos estudantes de arquitetura. E estão presentes nos escritórios de engenharia, nas construções de imóveis, né? Existem maquetes físicas e virtuais. Hoje, para vocês, a virtual é bem acessível, né? Vocês estão em casa, vocês podem ver isso. Mas as maquetes físicas a gente encontra, né? Então, quando tem construção de um condomínio, né? Normalmente, para vender isso, eles têm as maquetes, as pessoas escolhem ali já, se é um condomínio de casas ou um condomínio de apartamentos, né? Escolhem qual é o apartamento através dessa maquete. Então, lá na construtora, na venda, já normalmente existe isso. Outro lugar que eu vejo, assim, que a gente consegue ver bastante maquete, é quando tem as feiras de ciência, né? Então, eu penso que vocês já fizeram isso, né? Maquetes. É no segundo ano, uma maquete da sala de aula. Né? A aula de ciências normalmente faz, né? Mas também se faz muito se faz menos em matemática, deveria se fazer mais também, né? Mas a gente costuma fazer maquetes mais na disciplina de ciências, né? Na área de ciências, geografia, né? Se fosse a construção, né? Voltado para cidades, planejamento. Então, a gente vê isso, né? Nas séries iniciais se faz muita maquete. Isso eu tenho certeza. E aí nós temos duas perguntas, né? A primeira, uma casa e sua maquete são semelhantes em quais aspectos? E quais são diferentes? Então, pensem, respondam, que a gente vai ver isso já ali na compartilhar a tela. E na número 2, quais as vantagens de se construir a maquete de um projeto arquitetônico? Vamos pensar um pouquinho, vamos respondendo, vocês podem responder ali mesmo, na apostila de vocês, tá? Não precisa ser no caderno. Enquanto eu estou compartilhando a tela e depois eu vou querer ouvir as respostas por parte de vocês, ok? Ok. Não é para ninguém fugir aí, não. Então, já abri aqui, né? Então, temos as duas perguntas. Quem é que gostaria de responder a primeira? Uma casa e sua maquete são semelhantes
Em quais aspectos? O que eles têm de semelhante? Tipo, a janela, a pintura, a forma da porta. Só a forminha, sabe? Isso, né? Quer dizer, as medidas, né, elas são proporcionais, né? As da maquete. Uhum. Eles são na forma, como você colocou, na forma. Vai ter 3 janelas? Vai ter 3 janelas. Né? Vai ter a porta, como é o estilo da porta, como é o estilo da janela, né? Qual é a cor já da casa. Tudo isso já dá para ver tudo antes, né? Na maquete. Realmente. Então, eles são semelhantes nisso. E eles são diferentes no tamanho, né? Porque o Sim. tamanho original e da maquete são muito diferentes, né? Nós temos, as medidas, elas são proporcionais. Então, se ela tem 4 metros de altura, a gente não vai conseguir desenhar isso e fazer uma maquete de 4 metros. Aí a gente já faz a construção. Então, ela pode ter, digamos, 40 centímetros, né? E assim por diante. Então, essas são as diferenças. Tá certo? Número 2. Quais as vantagens de se construir a maquete de um projeto arquitetônico? Qual é a vantagem? O que vocês percebem como vantagem? Por exemplo, olha para essa imagem que está aqui, ó, dessa casa. Olha as janelas. Será que eu, na minha casa, gostaria de ter uma janela desse tipo? Será que eu queria ter Descobrir? essa porta com essa entrada, todo cheio de coisa? Será que eu queria uma janelinha pequenininha, assim? Quem será essa pequenininha? Será que é o banheiro? O que será essa pequena aqui em cima? Né? Então, o projeto arquitetônico faz com que a gente olhe e a gente já diga: não gostei disso aqui, não quero isso. Não quero a porta assim. Né? Em vez de ter uma janela aqui, eu quero só uma porta bem grande, de abertura. Ou muda. Ou aqui em cima, uma janela só, em vez de 2, e assim por diante. Não é assim? Então, há possibilidade da gente já ir visualizando como é que vai ficar e a gente querer mudar antes de iniciar a obra. Vocês entenderam? A cor. Eu adoro vermelho. Aí quando eu vi, não vou gostar dessa cor lá na minha rua, não. Aí eu vou olhar ao redor das outras casas, acho que não vai ser legal. E a gente já pode trocar. Esse tipo de telhado. Será que eu vou querer esse tipo de telhado? Vocês compreenderam, pessoal, por que essa importância de fazer esse projeto arquitetônico? Que a gente consegue visualizar detalhes que às vezes alguém nos fala e a gente não consegue perceber. Mas olhando, visualizando, a gente concorda ou discorda melhor. Tá certo? Bom, vamos adiante. Página seguinte, então, nós temos a razão. E aí nós temos um probleminha, que diz que na escola onde Pedro estuda, diversas modalidades esportivas são praticadas diariamente. Entre elas, o futebol de salão. Você joga futebol de salão, Gabriel? Gabriel? Vocês, meninas, alguma de vocês joga futebol de salão? Não, mas antes, quando eu tava, tipo, no 4º ano, no 5º ano, a gente era obrigado a jogar. Era um saco. É porque vocês têm atividade de educação física aqui no contraturno. Eu Eu sei jogo, que tem, né? eu jogo. Tu joga? Tudo bem. Eu sei porque eu sei que as minhas filhas também jogavam futebol de salão, porque elas aqui na quadra, né? Futebol de quadra aqui, porque tinha, né? Então, era um modo, uma maneira delas aprenderem e jogar.
Então, um dos treinos é de chute a gol. E aí nós temos um exemplo ali, uma imagem, né? O desempenho de 5 alunos no último treino. Temos uma imagem dos alunos, né? O goleiro, a bola, o chute a gol. Nós temos o nome do aluno. Eu vou protestar, né? Porque faltou o nome da menina, só tem um menino, mas para ver que naquele grupo, naquele dia, era só os meninos que jogavam. Número de chutes a gol e o número de gols marcados. Então, nós temos o João. O João chutou 5 vezes e marcou 3 gols. O Pedro chutou 10 vezes, marcou 7. O Maicon chutou 8, marcou 6. O Wilson chutou 10, marcou 5. O Bruno chutou 9, marcou 3. Só olhando assim para isso aí, quem vocês acham que se saiu assim melhor? Quem é que vocês acham que teve mais acerto? O João e o Maicon. O João e o Márcio, por quê? Por causa que o João acertou 5 e acertou 3, ou seja, ele só errou 2. Já o Pedro, ele errou 3. E o Maicon errou 2 também. O Wilson errou 5 e o Bruno errou 6. Então a gente vê que o Wilson e o Bruno que mais chutaram, né, fora o Pedro, né, e o Michael, mas eles tiveram mais erros. Então a gente poderia ficar em dúvida de quem acertou mais ali, no João, no Pedro e no Michael, né? No João, no Michael principalmente. No Wilson e no Bruno já não dá para ficar. Por quê? Porque eles já tiveram. Ó, o Wilson já perdeu para o Pedro, né? O Bruno também, praticamente. Então, a gente pode ficar nessa comparação. Para comparar o número de gols marcados por João com o total de chutes dados por ele mesmo, podemos usar a fração 3/5. Então, 3 gols marcados para 5 chutes. 3/5. Que indica que ele converteu 3 gols de 5. Então, é isso que eu tenho aqui. Ó. Vocês estão acompanhando aqui no quadro? Estão me acompanhando aqui no quadro, pessoal? Sim. Tá. Então, 3/5. Vamos ver quantos por cento são. Já que o Gabriel falou que ali quem mais acertou, né, foi o João e o Maicon. Vamos ver quanto que cada um deles, qual é o percentual, a porcentagem. 3 dividido para 5. Vamos dividir. 3 para 5 me dá quanto, gente? 3 menor que 5, né? Dá 0. 30 dividido para 5, 6. Então, isso aqui é igual a 0,60. Isso são quantos por cento? Vezes 100 é igual a quantos por cento? Ó, 100 vezes 0,60 é só deslocar a vírgula, gente. Vocês estão lembrados? Ó, 1 vezes 6, 6. Aqui nós temos 2 zeros. Deslocamos a vírgula. Isso é igual a 60%. Então, o número de acertos do João foi de 60%. Vamos ver quanto que o Pedro acertou. O Pedro foi 7 décimos. 7 décimos. Vamos dividir. 7 dividido para 10. Vou colocar aqui do lado. 7 dividido para 10. 7 é menor. 0,77000. Então, 0,70 vezes 100, ele acertou 70%. Lembra que quando tu falaste, Gabriel, falaste no nome do João e do Maicon. Tu esqueceu do Pedro. E o Pedro já acertou mais do que o João, em porcentagem. Vamos ver o Maicon. O Maicon fez quanto? Quanto
do total de 8 chutes. Ó, 6 é o numerador, é o número de gols que marcou. Chutes, denominador, 6 oitavos. Vamos dividir. 6 dividido para 8. 6 não dá, 60. 7 vezes 8, 56. 60 menos 56, 4. 8 vezes 5, 40. Então, 0,75. E o Gabriel acertou. Vezes 100 é igual a 75%. Acertou uma e errou outra. Ó, em primeiro lugar, por enquanto, está o Maicon. Em segundo lugar, está o Pedro. Em terceiro, o João. Vamos calcular do Wilson. Wilson é 5 décimos. 5 décimos a gente pode simplificar também, ó, por 5, ó. 5 décimos, ó, 5 dividido para 5, 1, 10 dividido para 5, 2. E aí fica fácil, ó. 1 é 0,50. 0,50 vezes 100, 50%. Então, apesar do Wilson ter dado 10 chutes, ele só acertou metade, 50%. E o Bruno, 3 nonos. 3 nonos também podemos simplificar, não é? 1 terço. Quanto que é 1 terço? Vamos dividir. 1 dividido para 3 não dá. 10 dividido para 3 é 3. 3 vezes 3 é 9, sobra 1. E isso é uma dízima periódica. Ó, sobra 1 de novo. E 3, 0, 3, 3, 3. Então, isso aqui é aproximadamente, né, por isso que a gente coloca esse tio, 0,33. 0,33 vezes 100 é igual a 33%. Então, se a gente tivesse que colocar fazer uma premiação, em primeiro lugar, o Mário. Em segundo lugar, o Pedro. Em terceiro lugar, o João. Em quarto lugar, o Wilson. E em quinto lugar, o Bruno. Tá? Essa é a classificação. Se a gente fosse classificá-los, ou, né, quanto ao número de gols marcados. Compreenderam? Gente, vocês têm que falar. Se vocês escreverem no chat, eu não vou ver. Então, que fração indica o número de gols marcados por Pedro? Ó, eu até já fiz aqui, ó. Pedro, 7 décimos. Que fração na forma irredutível representa a comparação entre o número de gols marcados e o total de chutes dados por cada um deles? Ó. Maicon, Wilson e Bruno. Então, Maicon, 8 é 6 oitavos, né? 6 oitavos a gente também pode simplificar aqui, ó. Dividindo por 2, né? Nós temos 3 quartos, né? A forma irredutível. E o meio já está aqui, tá? E 1 terço também já está aqui. É uma forma irredutível. Eu só não tornei irredutível essa, mas dá no mesmo, tá certo? Lembraram disso? Lembraram o que é numerador, denominador, fração irredutível? Lembraram, gente? Sim. Muito bem. Então, nós temos a questão seguinte, que explica, né, mais um pouco, tem um exemplo, né, na escola de Pedro, tem 30 professores, 480 alunos, todos os professores e alunos vão participar do passeio, e a gente quer saber com quantos alunos cada professor deve ficar responsável, né, qual a quantidade, né, o número de alunos
para cada professor. Então, é só dividir. 480 dividido para 30. Isso significa que cada professor deve ficar de olho cuidando de 16 alunos. Assim, temos 16 alunos por professor, ou 30, 480, né? 30 partes de 480, que me dá um 16 avos, ó. Indica que um professor cuida de 16 alunos. Simplificando aqui, né? Quando foi da onde apareceu um 16 avos? Dessa simplificação, né? Nós dividimos 30 por 30 e 480 por 30. Então, torná-la irredutível, tá? E aí a gente tem a explicação, né? Do que é uma razão, que já está aqui no quadro, que eu acabei mostrando, ó. Então, A e B. B diferente de zero. E esse resultado aqui, ó, esse quociente, essa divisão aqui, ó, esse número aqui, decimal, né? Ele é essa razão. A razão, então, é de 0,75, 0,7, né? 0,7, ou em porcentagem, tá bom? A sobre B. Estamos colocados todos ali. Na página seguinte, nós temos atividades. A primeira, em uma prova de vestibular com 90 questões, Marcos acertou 60% delas. Quantas questões Marcos acertou? Vamos lá, vamos fazer juntos. Vou apagar aqui no quadro. Vamos fazer. Vamos pensar um pouquinho. Tinha 90 questões e ele acertou 60%. Ele acertou mais ou menos que a metade. Hein, pessoal? Ele acertou mais ou menos que a metade. Hein? Pessoal, 60% é mais ou menos que a metade? Gabriel, Emily, Ana. Mais que a metade, não? Assim. Mais que a metade. Se fosse metade, quantas seriam as questões? Tem 90 questões no total. Se fosse metade, quantas seriam? Se ele tivesse acertado metade, isso corresponde a quantas questões? Peraí que eu tô pensando, professora. A metade. A 8. Não. Vamos lá. Tem 90 questões. Se ele acertar metade, quantas questões ele acerta? 45. 45 questões. Mas ele acertou mais que a metade, que 60 é mais do que 50, então é mais que a metade. Então ele acertou mais do que 45 questões. Como é que nós vamos achar esse número? 90 dividido por 60? Nós temos que pegar esse número, tem várias maneiras de fazer, tá, Gabriel? Mas olha só. Nós estamos em porcentagem, não é assim? Porcentagem. Vamos transformar porcentagem em número de fração. Como é que fica a fração disso? Esse A sobre B, como é que fica? Este número, 60, dividido por 100. Ó. 60%, 60 partes de 100. Agora vamos simplificar. Simplificando por 10, eu corto um zero. Então, isso já é igual a 6 décimos. 6 décimos eu posso simplificar de novo? Posso, gente? 6 e 10 eu posso dividir por quê?
O 6 e o 10 são múltiplos de qual tabuada? Vamos, gente, tabuada, vamos lá, usar os dedinhos. 6 e 10 são múltiplos de qual tabuada? Eles não são números pares? Então, se são pares, eu posso dividir por 2, eles são múltiplos de 2, ó. 6 dividido para 2, 3. 10 dividido para 2, 5. Pronto. Agora vamos dividir. 3 dividido para 5. Quanto que é 3 dividido para 5? 3, 0. 36. 6 vezes 5, 30. Portanto, este 60% é igual a 0,6. Eu quero saber quantos são. É só pegar o 90 vezes 0,6. Tá? O que o Gabriel falou? 90 dividido para 60. Nós não temos essa... Nós estamos falando de questões e porcentagens, são coisas diferentes. Então, 90 vezes 0,6. Quanto que me dá? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 9, 54. Pronto. Uma casa após a vírgula. 54 questões. Então, ele acertou das 90 questões, 54. E 54 é mais que 45. Não é? Então, essa é uma maneira de fazer. Outra maneira de fazer é quando a gente pensa em percentual, né? Que acho que a gente vai ver ali mais à frente, que é a questão da regra de 3 é simples. Então, eu vou deixar por enquanto assim. Tem outras maneiras de fazer, tá? Mas essa daqui eu acho que por enquanto é o que vocês aprenderam, vem lá no 6º ano, né? A gente tem a fração, a equivalência, né? Na forma irredutível. E aí a gente divide, ó. A sobre B, achamos esse número. Multiplicamos aqui pelo total e sabemos quanto que dá. Tá? Fechou? Entenderam? Ó, 0,6 dividido vezes 90, igual a 54. Letra B. Qual a razão entre o número de questões que Marcos acertou e o número total de questões que nós temos aí? Escrever. Então, vamos lá. Vamos escrever isso na forma A sobre B. A é número de questões que ele acertou, de acertos, e B é o total. Questões. Como é que fica? Quem é que vai me ajudar? Quantos ele acertou? Qual foi o número de acertos? Qual foi o número de acertos, pessoal? Gente, vocês estão aí? É só olhar a resposta da letra A. Quantas ele acertou? Número de acertos é a letra A. É o numerador. 54. Número total de questões ali. Total de questões da prova. 90. 54 noventavos. Vamos reduzi-la, torná-la irredutível. Podemos começar, se você não lembra, olha para cá, ó. Número par, se é par, vou dividir por 2, ó. Para não achar o máximo, pode deixar o máximo divisor comum também. Mas é só vir aqui e dividir por 2. Metade de 54, 27. Metade de 90, 45. 45 e 27 são múltiplos de 3, não é? De 9 também.
45 e 27 são múltiplos de 9. São de 3, de 9. 27 dividido para 9, 3. 45 dividido para 9, 5. 3 quintos. Olha aqui, ó. 3 quintos. Tá? Então, a razão entre o número de questões que Marcos acertou e o número total de questões é 3 quintos. Tá? Na forma de fração irredutível. E na forma de razão é 0,6. Por quê? Porque é só dividir, que a gente já fez isso. Ó. Então, essa é a forma da razão. Esse é o resultado da divisão desse sobre esse. Isso aqui está na forma de fração. Tá bom? Então, a razão ela pode ser escrita tanto na forma expressa na forma de fração, como no número decimal ou na porcentagem. Então, 60, 0,6, 3 quintos. Tudo é a mesma coisa. Equivale à mesma coisa. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Do que eu estou falando? Professor, esse número é diferente desse, desse e desse. Sim, mas significa a mesma coisa. Por exemplo, água, garrafinhas de água. Tem umas que tem um rótulo em azul, tem outras que são em verde, tem outras que são em vermelho e assim por diante. As tampinhas são diferentes, mas se todas elas forem de 500 ml, se todas elas forem sem gás, é o mesmo produto. Só que eles podem estar em embalagens diferentes. A cor pode ser diferente, a embalagem por si só pode ser diferente. Tem umas embalagens bem interessantes de água, vocês sabiam disso? Então, pesquisem, olhem, diferente, mas é a mesma coisa, equivale à mesma coisa. Se é a mesma quantidade, a não ser que mude a quantidade. Então, as embalagens são diferentes. É o que nós temos aqui, ó. Eles apresentam-se de forma diferente, mas são a mesma coisa. Vocês me entenderam isso? Conseguiram compreender o que eu utilizei aqui, essa garrafinha de água, referente a isso aqui, ou não? Ficou claro? Ninguém responde. Que maravilha. Hoje vocês estão tristes? Estão doentes? Dando continuidade, temos um outro exemplo, onde em uma empresa o total de funcionários é de 280, dos quais 126 são homens e 154 são mulheres. A pergunta que não quer calar, temos mais homens ou mulheres nessa empresa? Será que alguém vai responder? Ninguém. Vocês estão aí? Não tá, né? Então, a razão entre o número de homens e o total de funcionários é 126 para o total de 280, e simplificando essa fração, nós vamos obter 9 vinteados. Esse é o número de homens, a razão. Dividindo 9 por 20, vamos ter 0,45, né? E isso corresponde a 45%. Então, temos menos homens do que mulheres. Se temos 45% de homens, não precisamos nem fazer a conta das mulheres, né? 100% é o total, 45% é de homens, logo, as mulheres são um percentual de 55%, não é? 100 menos 45, 55. E aí nós temos as atividades. Na página 4, página 5 e página 6. Tá certo? Eu quero que vocês façam isso agora, nessa sequência. Eu vou só tirar o compartilhamento da tela, vou tirar e vou apagar o quadro. E depois eu vou sorteá-los para responder para mim a número 1 e a número 2, tá? Da página 4, ok?
Então tá, tô esperando.